tomava meu café da manhã, quando o telefone tocou e eu atendi. Era o detetive Felipe do departamento de polícia. A primeira coisa que veio na minha mente foi o meu esposo Dylan. Eu gaguejei e perguntei: "Meu marido está bem?" "O quê?" perguntou o detetive. "Meu marido, é por isso que o senhor está ligando?" "Não, senhora, eu estou ligando porque encontramos o teu filho." "Como?" perguntei chocada. "O teu filho, senhora. Nós o encontramos. Ele apareceu na delegacia ontem à noite." Eu não conseguia entender o que eu via. Com certeza, o detetive tinha ligado para o número errado. Eu e meu esposo Dylan não temos filho. Nunca quisemos ter. "Alô? Senhora? A senhora ouviu o que eu disse? Precisamos que venha até a delegacia. O teu esposo já está a caminho." "Detetive Felipe, acho que o senhor ligou para o número errado. A senhora é Ana Nogueira? Endereço Rua Jacarandá 563? Por favor, venha o mais rápido possível até a delegacia na Avenida Wilson. Estamos esperando." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a ligação caiu. Eu fiquei sem saber o que pensar. De que filho o detetive estava falando? Nada fazia sentido. O que menos fazia sentido era que Dylan, meu esposo, já estava a caminho da delegacia. Mas para quê? Eu arrumei rapidinho e saí. E no momento que parei o carro no estacionamento da delegacia, Dylan veio correndo em minha direção com um sorriso que mal reconheci. "Meu Deus, Ana, você falou com o detetive?" perguntou meu esposo, puxando meu braço em direção da entrada do prédio. "Dylan, o que está acontecendo? Que loucura é essa?" "Eles o encontraram, Ana. Eles encontraram Logan." "Quem diabos é Logan, Dylan?" perguntei confusa. "Ana, você não me ouviu? Eles encontraram nosso filho," disse Dylan com os olhos cheios de lágrimas. "Dylan, não faço ideia do que está falando. Não sei quem é Logan ou por que diabos devemos importar se ele foi encontrado ou não." Minhas palavras foram como um tapa no rosto de Dylan, que recuou com uma expressão de espanto e raiva. "Por favor, não diga mais nada. Só venha comigo," disse ele. Eu queria ir embora, mas não fui. Entrar naquela delegacia foi, sem dúvida, o pior erro da minha vida. A porta do escritório abriu e o detetive nos levou até uma outra sala onde o garoto estava. "Ana, é ele. Depois de todo esse tempo, nosso filho voltou," gritou meu esposo. Logan era um garoto de 6 ou 7 anos, cabelo preto e uns olhos tão negros e tão vazios que me causaram calafrios. Eu não tinha a menor ideia do que estava passando. Mas aquele garoto, quem quer que fosse, definitivamente não era meu filho. Enquanto meu esposo abraçava o garoto chorando, eu olhava para eles espantada e confusa. Eu não conseguia entender por que meu esposo, de 9 anos, achava que aquele garoto era nosso filho. Será que eu estava ficando louca? Se Logan realmente fosse nosso filho, se tudo fosse verdade, porque eu sentia a inexplicável sensação de medo ao olhar para ele. Ao pararmos frente à porta da nossa casa, Logan virou para eu e Dylan e perguntou: "Posso entrar?" Dylan respondeu de imediato que sim, que aquela era sua casa. Eu, depois de alguns segundos e uma olhada séria de Dylan, também disse que sim, apesar do desejo de dizer que não. No momento que entramos, o nosso cachorro gordo correu pelo corredor e, ao chegar na sala, parou de supetão e rosnou. "Gordo, que foi? É o Logo. Não lembra dele?" disse Dylan. Sem tirar os olhos do garoto, Gordo foi recuando, recuando, e quando afastou 6 metros, virou
e disparou na carreira para os fundos da casa. Naquele instante eu descobri que o meu medo fazia sentido. Os cachorros sentem. Talvez ele não reconheceu o garoto, disse Dylan. Logan, venha ver o teu quarto. Está do mesmo jeito de quando você saiu, disse Dylan. De que diabos meu esposo estava falando? A única coisa no final do corredor era um quarto de hóspedes que transformamos em um depósito cheio de caixas e que certamente não era um quarto de criança. Porém, quando Dylan abriu a porta, eu quase desmaiei. Uma cama coberta com colchão azul marinho, um enorme pôster de veleiros na parede e uma pilha de bichos de pelúcia por todo o canto do quarto. Que tal? Agora o papai vai preparar algo para a gente comer, disse Dylan. Enquanto saímos pelo corredor, a porta do quarto começou a fechar e eu virei a tempo de ver Logan escancarando a boca de tal maneira que jamais imaginei ser possível. Ana, o que está acontecendo? Por que tanta frieza? Até parece que não está feliz com o retorno de Logan. Eu sinceramente não sabia como responder. Era óbvio que um de nós estava tendo um colapso nervoso e naquele momento já não sabia quem era. Dylan, que nunca aceitou a ideia de ser pai, que nem sequer gostava de estar perto de crianças, agora era o pai do ano. Estou bem, eu disse baixinho. Eu não estava pronta para admitir que algo estava terrivelmente errado, pois tudo indicava que eu era o problema. Afinal, havia um quarto na nossa casa que eu lembrava estar cheio de caixas e coisas e que definitivamente não era um quarto de criança. Muito menos de Logan. Ana, isso era tudo o que queríamos nos últimos 3 anos. Era mesmo? Perguntei. Meu Deus, Ana, não acredito, disse Dylan. Tem algo errado com ele. As palavras simplesmente saíram. Não consegui contê-las. É claro que tem algo errado com ele. Ele estava desaparecido por 3 anos e quem sabe o que ele passou durante esse tempo. Como você pode ser tão insensível? Disse Dylan. Apesar de começar a acreditar que Dylan estava certo e que de alguma forma o problema podia ser eu, lá no fundo do meu coração algo dizia que não. Que o errado era ele. Eram eles. Enquanto Dylan cozinhava, eu fui para a sala pensativa. Havia um estranho em nossa casa. Um estranho que me assustava e que meu esposo insistia ser nosso filho. E foi então que vi algo estranho. Na estante da sala, entre as fotos minhas e de Dylan, estavam outras fotos que eu nunca tinha visto. Uma foto minha em uma cama de hospital segurando o bebê e uma outra de um bebê de cabelos pretos sentado ao lado de um pequeno cachorro. O gordo. Aquilo parecia ser a prova final. Eu estava ficando louca. Quando Dylan finalmente preparou algo adequado para todos, trouxe a panela para a mesa junto com uma pilha de pratos e gritou. Logan, o almoço está pronto, vem! Eu fiquei paralisado olhando para o quarto. E bem devagar a porta foi abrindo e o garoto apareceu e ali ficou, imóvel e me olhando. E bem devagar caminhou pelo corredor em direção da sala de jantar. Vem, senta, eu fiz macarrão, disse Dylan, todo contente. Ana, você vai querer macarrão? Perguntou. Eu levantei do sofá e sentei sem tirar os olhos do garoto. Dylan serviu o macarrão simples com molho de tomate e eu fiquei remexendo no prato e observando o garoto ignorar o garfo e começar a enfiar o macarrão na boca com as 2 mãos. Eu quis dizer algo, mas Dylan balançou a cabeça pedindo que não, como se aquilo fosse normal. O gordo, que sempre ficava ao lado da mesa esperando por alguma coisa, não apareceu desde que chegamos em casa. Gordo, chamei. Deixe ele em paz, disse Dylan. Eu não gosto do gordo, disse o garoto pegando mais macarrão e lambuzando todo o rosto.
E naquele instante, o telefone tocou na sala de estar. Eu levantei e fui atender. Era a mamãe. É verdade, filha? O que, mamãe? Que Logan voltou? Conversar com minha mãe piorou ainda mais a situação. Agora eu não podia mais culpar Dylan pela confusão. Minha própria mãe perguntou sobre o garoto. Falou animadamente sobre seu retorno e até perguntou quando podia vê-lo. Tudo indicava que o problema era realmente eu, que de alguma maneira tivesse apagado todas as evidências do garoto por não conseguir lidar com seu desaparecimento. De que outra forma explicaria as fotos na sala de estar? Naquela noite eu deitei cedo. O gordo estava escondido debaixo da nossa cama com os olhos arregalados e alerta. Depois de colocar Logan para dormir, Dylan entrou, deitou e, sem dizer uma palavra, virou para o outro lado. Aquela era a primeira vez que deitávamos sem conversar. Eu levei horas para dormir. Os olhos escuros sem alma do garoto e seu sorriso escancarado me atormentavam. E lá para o meio da noite, acordei com o gordo tocando nas minhas costas, rosnando e olhando para a porta do quarto. Dylan havia deixado a porta aberta para o caso do garoto precisar de alguma coisa. Eu sentei e olhei tentando ajustar minha visão na escuridão. Parado na entrada do quarto estava um vulto escuro. Estava Logan me olhando sem dizer uma palavra. Logan, o que você quer? Naquele instante, Gordo grunhiu e, enquanto escondia debaixo da cama, o garoto sumiu. A reação do Gordo foi o suficiente para que eu decidisse ir embora pela manhã. Eu e o Gordo. Mas e o Dylan? Eu não podia deixá-lo para trás imerso naquela estranha ilusão. Ele precisava da minha ajuda para ver que aquele menino não era nosso filho. Eu não podia simplesmente abandonar meu esposo e melhor amigo. Eu precisava descobrir quem era Logan. Quando o quarto começou a clarear, eu levantei. Gordo não saía dos meus pés. Eu peguei sua coleira e saímos para dar uma caminhada e fazer suas necessidades. Do momento que abri a porta, Gordo não esperou. Saiu correndo sem olhar para trás. Ainda gritei por ele, mas de nada adiantou. Gordo fez o que eu queria fazer: sair, correr, fugir daquela casa e daquele garoto. Eu só espero encontrá-lo um dia ou que seja acolhido por uma família que o ama como eu. Ele vai voltar. Ele adora o Logan, disse Dylan. Eu tive a vontade de dizer o que pensava, dizer o porquê do meu gordo ter fugido. Tive vontade de gritar e dizer que aquele demônio de garoto não era nosso. Tive vontade de agarrar o meu esposo e fazê-lo entender de uma maneira ou outra que não temos filho. Mas de que adiantaria? Eu tinha que buscar por ajuda, encontrar alguém capaz de explicar por que aquele garoto escolheu a nossa família. E o mais intrigante, porque eu era a única que sabia quem ele é. Assim que Dylan saiu para o trabalho, Logan apareceu na cozinha. Eu perguntei se estava com fome e ele disse que não, que já havia comido. Eu não sabia o que fazer para passar o dia sozinha com ele. Peguei um copo de café e fui sentar na área do quintal. Eu podia sentir Logan me olhando da janela do seu quarto. Ana, querida, chamou a vizinha. Você viu minha gatinha loura por aí? Não, ela está desaparecida? Perguntei olhando para o garoto na janela. Eu deixei ela sair como todas as manhãs e até agora não voltou, disse a vizinha. Na manhã seguinte eu acordei disposta a descobrir quem ou que era Logan. Como era domingo e Dylan não trabalhava, eu saí com a desculpa de procurar pelo gordo. A loja era pequena, cheia de baralhos de tarô, cristais, ervas para fazer poções e outras coisas. Posso ajudar a encontrar alguma coisa? Perguntou uma senhora com um sorriso gentil. Preciso de ajuda, respondi. Venha comigo,
disse a senhora apontando para uma sala nos fundos da loja. A senhora apontou para uma cadeira ao lado de uma mesa e disse: Meu nome é Antônia. Aceita um chá? Enquanto tomávamos o chá, eu lhe contei tudo o que havia acontecido nos últimos dias. E da certeza que eu tinha que logo não era meu filho, apesar de todos acreditarem o contrário. Depois de ouvir toda a minha história atentamente, Dona Antônia levantou e disse: Volto já. Poucos segundos depois, ela voltou com o livro apontando para um dos capítulos que dizia: Crianças dos Olhos Negros. Você já ouviu falar deles? Perguntou. Sim, mas eu pensei que eles fossem apenas uma lenda. Histórias que o povo conta. Respondi. Dona Antônia disse que lenda, histórias ou folclore moderno, como muitos chamam, o fato é que as crianças dos olhos negros são demônios que aparecem nas portas das casas, pedindo para entrar. Se você permitir, eles ganham acesso não somente da tua casa, mas também da tua mente. Da mente? Perguntei assustada. Sim, eles têm a capacidade de exercer influência sobre a mente dos fracos ou vulneráveis, explicou Dona Antônia. E como livramos disso? Perguntei. É muito difícil, pois depois que são convidados a entrar, eles passam a ter completo controle de tua maneira de pensar e de ser. E por que não fui afetada? Perguntei. Ele não precisa de você. Para entrar na casa, ele precisou da autorização de vocês dois. Agora ele só precisa que um de vocês permita ele ficar. E ele certamente possui a permissão do teu esposo. Quanto a te afetar, ele está sim, Ana. O telefonema da mamãe, o quarto e as fotos, na verdade, nunca existiram. Eles foram criados pela criança para, de certa maneira, fazer você acreditar. Você é mais forte que Dylan, mas em questão de tempo também será controlada. A única saída é fazer com que Dylan possa perceber a verdadeira realidade, disse Dona Antônia. Você tem duas opções: abandonar a residência enquanto pode ou ficar e enfrentar o demônio. Caso decida pela segunda, eu tenho algumas coisas que podem ajudar. Eu escolhi ficar. Poucos minutos depois, Dona Antônia colocou duas bolsas plásticas na minha frente e disse: Isto é para você fazer chá. O da letra P é para a tua proteção. Uma colher num copo com água quente. A segunda, com a letra C, que significa clareza, é para o teu esposo. Faça com 2 colheres. Eu agradeci Dona Antônia por tudo e fui embora. Porém, ao parar o carro frente à nossa casa, eu vi o gordo correndo e latindo em minha direção. Eu abri a porta do carro, saí e fiquei esperando para lhe abraçar e fazer um carinho. Mas ele não quis saber. Pulou para dentro do carro e ficou olhando para a casa, rosnando e latindo. Na janela da sala do segundo andar, estavam Dylan e Logan nos olhando e sorrindo de uma maneira que me fez arrepiar o corpo inteiro. Naquele momento, eu tomei a decisão mais difícil e dolorosa da minha vida. Decidi abandonar meu esposo e minha casa. Muitos pensarão que sou covarde. Sou não. Permanecer na casa seria aceitar viver como Dylan, controlada, submissa e sujeita aos terrores de Logan. Enquanto que do lado de fora eu ainda tenho a chance de procurar por ajuda. Fazer alguma coisa para salvar o meu esposo, mesmo sabendo que o garoto é capaz de manipular a mente das pessoas. Hoje eu vivo na casa da minha mamãe, que aliás nunca ouviu falar de Logan. Eu e o gordo, meu protetor e herói, pois se não fosse por sua insistência e alerta, eu certamente não estaria aqui contando minha história.